Prefeito Vitor, qual a importância para os municípios da AMIG e Igrambel fazer um evento desse? Justamente o objetivo das duas associações é praticamente a gente ouvi-los, né, sem dúvida nenhuma, a respeito dos projetos, mesmo sabendo das dificuldades que o país hoje enfrenta e por que não, o Estado de Minas Gerais, né, e dar também algumas sugestões a respeito do que nós vivemos no nosso município, das dificuldades, não é isso? E para que seja uma proposta. A gente sabe que nessa campanha é uma campanha que não tem aquele negócio de prometer o impossível, porque é um Estado quebrado, é um país quebrado, não é isso? Então, é com muita seriedade. Então, todos os candidatos têm que ter um discurso com responsabilidade. Então, essa é a grande oportunidade que nós queremos ouvir, né, dos possíveis, dos futuros candidatos a prefeito, né? Não só de prefeito, mas ainda antes das eleições, vamos ver se conseguimos trazer aqui também candidato a presidente da República, não é isso? Então, e até mesmo, aproximar o prefeito desses candidatos. Amanhã, aquele que foi eleito, fica bem mais fácil um diálogo, uma conversa, né, e um trabalho. E pela sua experiência administrativa, só acha que tem jeito o Estado? Uma coisa eu posso garantir, não é isso? Qualquer que seja o governador de Minas, ele tem que estar ciente que as medidas que vão ser tomadas têm que ser medidas antipáticas, que você não cura um paciente em fase terminal com doce de leite, com açúcar na boca, não é isso? Foi o que eu fiz em Nova Lima, não é isso? Quando você pega uma administração totalmente falida, você não tem outro caminho que não deixe de ser aquilo que eu fiz na minha cidade. Nova Lima hoje ficou viável. Viável por quê? Tomei medidas sérias, medidas realmente, cortes. E se eu não fizesse isso, nós estaríamos com dois meses sem pagar salário, não é isso? Então, qualquer que seja o candidato e aquele que foi eleito, com certeza a população tem que entender e tem que ajudar para não chegar ao caos, como já acontece no Rio de Janeiro e outros estados brasileiros, como é o caso do Rio Grande do Sul também, não é isso? Então, é um momento dificílimo, onde tem que ter a participação do Executivo, do Legislativo, dos prefeitos, não é isso? De um modo geral, de toda a sociedade mineira. Zema, qual que é a importância, como você vê a importância desse evento para você ter a oportunidade de falar com os prefeitos? Eu diria que é um evento extremamente importante. Temos aqui todas as cidades mineradoras e todas aquelas que compõem a região metropolitana. E são dois tipos de cidades que são muito afetadas pelas políticas públicas, então é muito bom estar próximo, saber dos problemas que esses prefeitos enfrentam, apesar de nós já estarmos visitando todo o interior do estado e também a região metropolitana desde o início do ano, já termos levantado vários pontos, mas é bom sempre participar e estar próximo para você estar bem informado e também já passarmos algumas dos nossos pontos de vista que achamos que podem contribuir muito com esses dois tipos de cidade. E o que leva, Zema, um comandante de um grupo empresarial forte como o seu, a encarar um governo, vamos dizer assim, falido? Eu diria que é uma questão de desafio. Tem gente que gosta de subir o Monte Everest, não é isso? Gosta de pular de paraquedas, gosta de fazer aí esportes perigosos. E parece que o meu esporte perigoso que eu gosto de praticar é pegar a coisa meia falida e dar jeito nela, sabe? E de fazer a coisa dar certo. Então eu gosto muito de desafio, daquilo que é difícil, e vejo que o setor público no Brasil, principalmente aqueles que compõem a velha política, tem tido muita dificuldade em fazer uma gestão moderna. O mundo mudou, o mundo evoluiu, e os nossos políticos, aqueles da velha guarda principalmente, continuam com uma gestão muito anacrônica, que já não funciona mais. Então, vejo que nós, empresários, temos obrigação de participarmos, mas de forma diferente, porque até hoje os empresários tiveram dois tipos de participação. Uma que é a total ausência, que seria o meu caso até então, e a outra que é o total envolvimento na promiscuidade, que é o caso aí das grandes construtoras. Então eu quero mostrar que nós podemos participar de maneira séria, ética e trabalhando, levando mais eficiência para o setor público. E como fazer uma campanha, no caso do senhor, que não tem fundo partidário? Com muito trabalho, muito mais trabalho do que aqueles que têm.
Eu gosto muito de lembrar que quando eu comecei a empresa, há 20 e poucos anos atrás, havia alguns nomes no varejo que eram 1000 vezes maiores que a nossa empresa. Arapuã, Mesbla, Casa do Rádio, Kit Eletro. Hoje nós estamos aí com mais de 400 lojas e esses nomes sumiram. Eles tinham poder econômico, eles tinham tudo e nós tínhamos só capacidade de trabalho. Eu acredito em capacidade de trabalho. Hoje estamos iniciando o ciclo de encontros dos pré-candidatos ao governo de Minas com os prefeitos que compõem a Grambel, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e os prefeitos que fazem parte da AMIG, Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais. O objetivo da Grambel e da AMIG é trazer os pré-candidatos para uma conversa onde os prefeitos poderão questionar sobre prioridades inadiáveis dos municípios e também ouvir o que os pré-candidatos têm para apresentar sobre seus objetivos, planos e metas de trabalhos, se eleitos forem. O encontro de hoje é com o pré-candidato pelo Partido Novo, Romeu Zema, e às 16 horas, com o pré-candidato João Batista dos Mares Guia, do partido Rede Sustentabilidade. Participam ainda desses encontros os secretários municipais dos fóruns de debates das prefeituras da região metropolitana de Belo Horizonte e dos municípios mineradores. Nós passaremos agora a fazer a composição da mesa e, para isso, eu vou convidar, primeiramente, o presidente da Grambel e da AMIG, prefeito de Nova Lima, Vitor Penido de Barros. Convidamos também para tomar assento à mesa o pré-candidato pelo Partido Novo, Romeu Zema, que vai iniciar o encontro de hoje. E para assessorar os trabalhos da mesa, nós convidamos o consultor de Relações Institucionais e Desenvolvimento Econômico da AMIG, Valdir Silva Salvador de Oliveira. E para tomar assento nas primeiras fileiras desse auditório, nós convidamos os prefeitos aqui presentes, evidentemente. Vamos passar agora a palavra ao presidente da Grambel e da AMIG, prefeito de Nova Lima, Vitor Penido. Boa tarde a todos, a todas. Pedir desculpa pelo atraso e até mesmo pela ausência de um bom número de prefeitos, mas o objetivo da Grambel e da AMIG é justamente esse, dessa aproximação com os candidatos, para que eles tomem conhecimento, né, da realidade dos municípios das nossas regiões, não é isso? A gente sabe que um bom número, às vezes, de candidatos não tem a experiência de uma política do município. Pode ter uma experiência de uma vida administrativa como empresário. Então, quando nós estamos aqui juntos para dialogar, e com certeza isso aí faz esse candidato a ter essa oportunidade, e por que não dizer, ter propostas muito com o pé no chão, que a gente sabe perfeitamente hoje da situação que o país enfrenta, a pior crise da história do Brasil, né? E posso garantir também que a situação do nosso estado de Minas Gerais também uma das piores crises que nós estamos vivendo, não é isso? E não adianta o candidato falar que tem uma varinha mágica, né, que vai resolver problemas. A única solução que eu vejo para a gente consertar é com um medicamento bastante forte, não é isso, onde dá desgastes, não é isso? E para a gente poder ter um segundo, um terceiro, um quarto ano de condições de governar, não é isso? Então, eu fico muito feliz aqui do empresário Romeu Zema, que eu estou conhecendo agora, né, pela sua disposição, pela sua vontade, não é isso? Com a experiência que você tem na área comercial, eu acho que o Brasil precisa de pessoas com experiência, sabem realmente como trabalhar, como reduzir máquina, como aplicar o dinheiro, não é isso? A aplicação de recursos. Acho que nós, brasileiros, cansamos de ouvir promessas completamente sem nenhuma sustentação, não é isso? E acaba acontecendo o que nós estamos vivendo hoje. A situação é muito difícil,
comentava agora com o Du, presidente de Mariana, prefeito de Mariana, que nós não sabemos o que vai ser desse final de ano, não é isso? Em razão de repasses de ICMS, de fundo de participação, nessa crise que nós estamos vivendo, com certeza já atingiu e vai atingir de uma forma mais forte ainda, não é isso? Então, vou passar a palavra agora para o nosso candidato Romeu Zema, e é um prazer, uma satisfação receber você aqui como presidente da Grambel e da AMIG. Boa tarde. Agradeço muito o convite do Vitor Penido, presidente da AMIG e da Grambel, do Júnior, e a presença de vocês todos aqui. Tive o prazer de conhecer o Duarte aqui, prefeito de Mariana, e não tive a oportunidade de conversar com todos ainda, mas em várias das cidades presentes aqui, a nossa empresa está presente. Tive com alguns no evento da MM há 2 semanas atrás, então temos mantido bastante contato com pessoas do interior, principalmente. Lembrando que eu sou do interior de Araxá, aonde eu nasci e sempre vivi, né, e aonde tenho residência. Mas eu gostaria de contar um pouco da minha história, primeiro, porque para a grande maioria de vocês eu sou uma pessoa desconhecida, e da grande maioria do público também. A empresa, de certa maneira, até já é bastante conhecida, principalmente no interior do estado. Mas eu venho de uma família de imigrantes italianos que sofreu muito. Nós viemos para o Brasil para substituir mão de obra escrava nas lavouras de café de Ribeirão Preto. Viemos trabalhar como escravos. E tanto é que todo final de mês, aquilo que o meu bisavô recebia a título de salário era insuficiente para se pagar o armazém da fazenda, onde ele só comprava mantimentos. Então, era um sistema bem semelhante à escravidão, que você recebia, não pagava o alimento. E ele viu nos primeiros automóveis que estavam chegando no Brasil uma oportunidade de melhorar de vida e aprendeu a dirigir e se empregou como motorista em Ribeirão Preto. E um acidente levou ele para Araxá. Ele adquiriu malária e um dos tratamentos que havia na época era tratar nas águas medicinais de Araxá. E lá ele se empregou como motorista também, fazendo a linha Araxá-Sacramento, e depois de muito sacrifício ele conseguiu comprar um carro e começou a fazer ele próprio, já no carro dele, a linha Araxá-Uberaba. Então, ele sempre teve aí um negócio ligado a automóvel. E viu que havia oportunidades maiores do que somente ser motorista e fazer transporte. Ele muitas vezes ficava com o carro parado devido à falta de peças, de combustível, e há 95 anos atrás, exatamente, ele montou um comércio de peças, de combustível e de carros, aonde iniciou a empresa nossa. Mas essa empresa foi sempre pequena, até o meu pai assumi-la em 64, que foi o ano em que eu nasci, e o meu pai herdou uma empresa falida, porque meu avô havia morrido prematuramente, aos 43 anos, e a empresa ficou sem ninguém à frente. O meu pai era criança ainda, e com 21 anos ele assumiu esse negócio e conseguiu dar a volta por cima. Nos anos 70 ele aproveitou bem aquele período em que a economia brasileira crescia 10%, 12% ao ano, né, coisa que não se repetiu mais, e a empresa desenvolveu muito baseada na diversificação. Aí ele adquiriu lojas de material de construção, entrou em cerâmica, indústria metalúrgica, construtora, uma série de atividades. E eu, desde criança, sempre acompanhei meu pai, sempre fui meio que sombra dele. E tive a maneira, eu acabei decepcionando muito meu pai.
a grande pretensão dele, o grande plano dele para mim, era que eu fosse trabalhar com ele na concessionária de veículos, que sempre foi o negócio da família. Mas eu sempre quis mais liberdade, sempre quis ter uma atuação que não ficasse presa, no caso de concessionária, à montadora. Você tem de seguir uma série de procedimentos, de regras, e não tem muita liberdade. E eu acabei optando pelo negócio de varejo de móveis e eletrodomésticos, isso em 91, e acabou que erramos muito no início. Eu falo que das primeiras lojas que nós abrimos, tivemos de fechar a metade, mas o resultado foi que, de 91 até hoje, nós saímos de 4 lojas para 430 lojas, a grande maioria delas no estado de Minas Gerais e várias nas cidades aí aonde vocês estão. E não é uma empresa que só cresceu no tamanho, nós crescemos também em qualidade. Há mais de 15 anos nós estamos entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil. Qualquer um aí que um dia entrar nas nossas lojas vai ver que o nosso pessoal trabalha satisfeito, que veste a camisa, porque nós temos uma gestão moderna, temos uma gestão eficiente. E hoje são mais de 5.000 colaboradores diretos nessa empresa de varejo, sem contar as outras atividades que nós ainda temos. Temos concessionárias de veículo também, temos uma distribuidora de combustível, muito provavelmente vocês já viram alguma marca nossa em algum posto, mas lembro que a distribuidora de combustível só distribui, não é proprietária dos postos. Nós somos como uma Ipiranga, uma Shell. Muita gente pressupõe erradamente que o posto é de nossa propriedade. E sempre dediquei a minha vida a essa empresa. Acompanho o meu pai desde criança. Eu falo que desde os meus 5, 6 anos eu já ia na loja de peças com ele, contar parafusos, separar porca, arruela, fazer os joguinhos, enquanto ele emitia a nota fiscal e pegava as peças complicadas. E tivemos realmente uma vida muito sacrificante, porque nasci e vivi até os 10 anos de idade numa casa de 50 metros quadrados, que era anexa à loja de peças. E nós éramos a única loja em Araxá. Então, qualquer pessoa que precisasse de um rolamento, de um retentor, de uma mangueira, de uma correia, de um mancal, tinha de recorrer ao meu pai. Então, a coisa que eu mais me recordo na minha infância é da campainha da casa tocar na hora do almoço, à noite, de madrugada, e era um fazendeiro, um caminhoneiro que precisava de alguma peça, e o único recurso era a loja nossa. E, há 2 anos atrás, a minha vida teve uma grande mudança. Eu falei, já estou à frente desse negócio há 26 anos, já contribuí muito, fiz ele crescer mais de 100 vezes, e agora quero renová-lo. E optei por sair do negócio. A nossa empresa, desde 2003, vem investindo muito em governança, contratamos pessoas externas para ajudar, para poder construir esse modelo, e fui a última pessoa da família a trabalhar na empresa. Então, hoje, ela é uma empresa totalmente profissionalizada, que já tem os balanços auditados há 7 anos, por uma das grandes empresas aí de auditoria, e me sucedeu o César, que é um profissional que está conosco há 42 anos e que tem uma história semelhante à minha. Ele começou na nossa empresa adolescente como frentista num posto de gasolina e galgou todos os degraus. E nós temos casos e casos, nas cidades de vocês, inclusive, de pessoas que começaram lá como montador de móveis, como cobrador, como um ajudante na loja, que hoje já são gerentes de lojas ou gerentes regionais, e alguns até que já saíram da empresa e que eu sempre estou andando e que às vezes tenho orgulho de ver algum deles como diretor de uma loja do Carrefour, que emprega 400 pessoas, ou diretor aí de alguma grande rede de varejo nessas mega lojas aí. Então, nós somos uma empresa formadora de talentos. E se tem alguma coisa que nos ajudou muito, foi isso.
porque eu sempre fui adepto de que as coisas se fazem através de pessoas bem preparadas. Isso resolve tudo. E diria que é tanto no setor privado quanto no público. Pessoas bem preparadas, capacitadas, e lembrando também que é necessário ter ética, resolve tudo. A nossa empresa é muito rígida no que diz respeito à relação à ética. Tem uma apresentação que eu faço e mostro num slide um cartaz que nós temos esparramado em todos os departamentos e filiais da empresa, escrito que qualquer pessoa pode ligar para a nossa ouvidoria, ou funcionário, ou cliente, caso presencie ou tenha contato com algum caso de fraude, de assédio, de discriminação, etc. E, inclusive, recompensamos quando essa denúncia é feita e tem procedência. Qualquer instituição pública ou privada está sujeita a absorver pessoas inadequadas. Não existe processo de recrutamento e seleção que deixa uma instituição imune a contratar alguém errado. Agora, o grande problema é não eliminar essa pessoa quando ela começa a agir. Nisso, o setor privado é bem mais eficiente, porque qualquer empresa, muitas vezes, não quer ficar com alguém que procede errado. E nós sabemos que, em algumas áreas do setor público, pessoas que procedem errado até faz falta para o funcionamento daquela instituição. E vem aí a questão de por que um tal de Romeu Zema querer entrar na política. Esse sujeito que, de certa maneira, se afastou da empresa, que poderia comprar uma casa na praia e ficar lá, por que ele está percorrendo, né, já percorri 103 cidades do interior de Minas Gerais. Até um dos motivos que me fez entrar na política foi a natureza do nosso negócio. Eu ajudei a abrir lojas, fui olhar imóvel em Nanuque, que está na divisa de Minas, Bahia e Espírito Santo, e fui abrir loja também em Carneirinho, que está na divisa de Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Penso que de uma a outra são coisas aí de mais ou menos 1.500 quilômetros. E ajudei a abrir loja em Extrema também, né, quase dentro já da Grande São Paulo, e também em Montalvânia, perto de Luiz Eduardo Magalhães, lá bem próximo já da Bahia, Tocantins. Eu digo que conhece o estado de Minas melhor do que eu quem é caminhoneiro, porque eu passei boa parte da minha vida nas estradas. Provável que a maioria das cidades de vocês aqui eu conheça. Talvez mais de 500 cidades em Minas eu já fui, porque só loja e posto nós temos em cerca de 350, e eu conheço praticamente todas. Fora as que eu já fui e não consegui imóvel, ou visitei, ou por algum outro motivo estive lá. Então, um dos motivos foi esse. O outro motivo foi que eu já estava fora da empresa, a empresa já não precisa de mim, eu preciso estar lá um dia por mês, na reunião do Conselho de Administração, ao qual eu pertenço agora, e vale lembrar até que eu passei a ser mais útil à empresa depois que saí do que enquanto estava lá pagando fogo naquela correria de quem exerce função de executivo. Passei a ter tempo de pensar mais estrategicamente e fui até mais útil para a empresa do que era antes. Então, empresa profissionalizada, sem a necessidade da minha pessoa, filhos criados, tenho uma filha de 25 anos, um filho de 22, ela já formada em cinema, não vai se dedicar aos negócios, ele cursando engenharia, mas tanto meus filhos quanto sobrinhos sabem que nenhum deles tem lugar assegurado na empresa, todos eles têm de se virar no mercado, e quem tiver muita competência, talvez volte para a empresa. E vão ser acionistas e não executivos, exceto se tiverem capacidade e demonstrarem aí que tem também uma formação adequada. Então, filhos formados, e recebi, no final do ano passado, o convite do Partido Novo. E eu imediatamente falei não quero, não vou ser pré-candidato ao governo de Minas, por uma série de motivos. Nunca participei de gestão pública, nunca participei de uma eleição, nunca apoiei nenhum candidato ou partido e nunca fornecemos para o governo.
A nossa empresa é praticamente zero fornecimento, exceto se a Prefeitura de Mariana for lá hoje comprar uma TV que precisa. Mas são fornecimentos eventuais. Então, nunca tivemos nenhum contato com o Estado, eu digo, exceto receber, né, quase que diariamente fiscais e pagarmos impostos. Esse é o nosso contato com o Estado que nós sempre tivemos. Então, a resposta lógica era não. Mas eu não imaginava o desdobramento desse não. Logo depois de eu falar não, eu comecei a sofrer de algumas coisas que até então eu não tinha. Comecei a ter uma ansiedade enorme e comecei a ter insônia. E comecei a ver a causa disso. E cheguei à conclusão que o que estava me incomodando era a minha consciência. A minha consciência estava me dizendo o quê? Você está com a vida toda estruturada, você tem filhos, o que você quer para o futuro dos seus filhos? Um país próspero ou uma Venezuela? Nós temos de lembrar o quê? Que nós temos muita gente no Brasil, da velha classe política, principalmente, que vê a Venezuela como um modelo a ser seguido. Parece coisa insana, mas é a verdade. Então, devido a esse motivo aí, esse peso na minha consciência, eu acabei tendo de rever essa minha posição, e desde janeiro eu tenho ficado 100% do meu tempo dedicado ao Partido Novo. Nesse período, já visitei 105 cidades, lembrando que boa parte do meu tempo eu fiquei a maior parte dele aqui em Belo Horizonte, e várias cidades como Uberlândia, Juiz de Fora, Uberaba, eu já visitei 4, 5, 6 vezes, mas conto apenas uma vez. E a nossa meta é, até a data da eleição, nós visitarmos 300 cidades de Minas. Nós vamos fazer a pré-campanha e campanha mais barata de todas e a que mais vai abranger municípios. Por quê? Porque eu digo que nós sabemos acordar às 6 horas da manhã e trabalhar até às 11 da noite. A minha vida sempre foi mais ou menos dessa forma. E nós estamos adotando esse mesmo ritmo e essa mesma forma na pré-campanha e campanha. Estava dizendo ali agora mesmo para o pessoal da TV, né, eles falando, o Partido Novo é pequeno, é desconhecido, eu falei, eu acredito em trabalho e não em poder econômico. Quando eu comecei a nossa empresa, ela era 1/1000 do tamanho de alguns concorrentes, que vocês vão lembrar o nome, Mesbla, Arapuã, Casa do Rádio, Kit Eletro. Nós estamos aí hoje, essas empresas sumiram. Apesar delas terem um poder econômico, de marketing, de tudo, centenas de vezes milhares do que o nosso. Então, eu acredito em trabalho. O trabalho nosso, eu quero deixar bem claro também, é de longo prazo. Não é uma eleição, não é uma gestão que vai mudar Minas Gerais e muito menos o Brasil. Nós temos de passar por reformas profundas. Já tivemos a reforma trabalhista, que foi mal feita. Aquilo ficou represado 70 anos para, de repente, fazer tudo de uma vez. Esse é um dos problemas do setor público. Se represa o problema, depois faz-se uma reforma ampla demais. Por que não se faz aos poucos? Por que ficou tanto tempo tudo congelado para depois fazer tudo numa tacada só? O mundo, nesses 70 anos, evoluiu, a economia mudou, mas as leis ficaram ali engessadas. Então, mas bem ou mal foi feito, mas da maneira que não seria a melhor. Temos de fazer reforma previdenciária, principalmente igualar setor público e privado. Meu pai contribuiu mais de 40 anos pelo teto, recebe hoje pouco mais de 2 salários, e eu conheço pessoas do setor público que recebem 40 mil e contribuiu menos de 8 anos. Então, nós temos uma transferência brutal de renda na questão das aposentadorias. Temos de ter tratamento igual. Ninguém é melhor do que o outro, isso está assegurado na Constituição,
Por que quem é do setor privado, que tem carteira assinada, ou muitas vezes nem isso, né, está na informalidade para poder sobreviver, vai ter um tratamento diferente de quem está no setor público, principalmente dos privilegiados que ocupam um alto escalão. Então, necessária a reforma da Previdência. Outra reforma necessária, a reforma fiscal. Falar em redução de impostos, tanto em Minas quanto no Brasil, totalmente inviável nesse momento. O Estado de Minas quebrado, a União com déficit gigantesco, mas podemos fazer algo imediato, simplificar. E, nesse caso, Minas Gerais é o pior estado do Brasil. Nós temos loja em Minas, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, e eu sei por experiência própria que aqui o fisco é muito pior do que nos outros lugares. Complica a vida de quem trabalha aqui muito mais do que dos outros estados. Quem desenvolve sistema já me falou o seguinte: nós desenvolvemos sistema para atender Minas Gerais, que por tabela a gente atende o resto do Brasil. Eu queria que Minas tivesse o sistema mais simples. Não é perder a arrecadação, não, mas vamos simplificar a vida de quem trabalha. É papel demais, é informação demais, é detalhe demais, desnecessário, vale se lembrar. Então, isso dá para fazer de imediato. E a última reforma que nós precisamos, né, já falamos da trabalhista, já falamos da tributária, falamos da previdenciária, a última é a reforma política, que talvez é a mãe de todas as reformas que nós precisamos. Hoje nós temos um país que não funciona devido à nossa Constituição. Precisamos debater. O Congresso precisa rever várias coisas, muitas que afetam vocês. Nas minhas idas aí às prefeituras do interior, né, o que eu mais tenho escutado dos prefeitos, e já vi isso, é que vocês pegam Pires, vêm aqui para Belo Horizonte mendigar recursos, ou vão para Brasília mendigar recursos. E tem até uma piada, né? Muitas vezes voltam até sem o Pires. Né? Tem essa piada que não sei se procede ou não. Mas o que fica claro é o seguinte, que vocês não têm autonomia. Muitas vezes vocês têm de se submeter a alguém do governo estadual ou federal para receber alguma verba, o que está totalmente errado. Porque o posto de saúde que atende as pessoas está na cidade, o buraco na rua está na cidade, os problemas estão na cidade, e vocês é que são procurados pela população. E não o governador, ou o secretário do governador, ou os ministros lá em Brasília. Então, uma das grandes reformas que é necessária é as prefeituras terem acesso a mais recursos. Lógico que vão ser cobrados em termos de responsabilidade, mas é necessário, porque hoje vocês perdem tempo demais e muitas vezes têm de se submeter a essas questões. E parece que tem prefeito, eu já percebo que está à frente da prefeitura há tanto tempo, ou já participa da prefeitura, que enxerga isso com naturalidade. Isso não é natural, não. A prefeitura tem direito a receber os recursos que são gerados ali. Né? Por que isso vem para Belo Horizonte, igual tem acontecido agora, fica retido aqui? Ou vai para Brasília e muitas vezes é dado só para quem tem mais influência, ou para quem é próximo do ministro, ou é do partido de não sei quem lá de Brasília. Então, são situações que fazem a gestão pública perder muita eficiência. Isso faz com que as obras sejam direcionadas não para onde elas são mais necessárias e vão ter mais impacto positivo, mas sim para onde alguém tem mais poder político, mesmo que não gere tanto impacto. E, no geral, quem perde? O Estado, o Brasil e todos nós. Ganhou quem? Aquele político que conseguiu votos ali. Então, o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos tem sido essa priorização da área política por votos. Sei que todo político precisa de votos para se eleger, mas nós estamos condenando um país e um Estado por essa lógica aí. Esse é um ponto. Outro ponto que tem de ser revisto, autonomia dos Estados. Por que aqui no Brasil ou se muda tudo para 200 milhões de habitantes ou não se muda nada? Por que Minas Gerais ou Espírito Santo ou São Paulo não poderiam, né, a própria Assembleia Legislativa de cada um dos estados,
decidir sobre questões importantíssimas e tirar esse peso de Brasília, tais como porte de arma, tais como outros temas polêmicos aí, e isso seria uma ótima experiência para ver quais experiências dão certo e dão errado em alguns estados. Aquilo que deu certo, com certeza, seria copiado. Aqui no Brasil, nós perdemos essa grande chance de ter diversidade dentro dos estados. Tudo tem que seguir a união. Nós podemos pegar vários modelos mundo afora aí, que há essa diversidade. E aí você consegue, através da diversidade, copiar bons modelos. Então, esse aí também seria outro ponto. E queremos também deixar claro que o nosso partido prega um governo, um Estado menor. Eu gosto de dizer que aqui no Brasil o carrapato ficou maior do que a vaca. E nós temos de enxugar esse carrapato. Nós temos um peso enorme do setor público, que sobrecarrega o setor produtivo, que é quem, vamos dizer, é a locomotiva do país. O setor produtivo não gera riqueza, o setor público não gera riqueza, ele simplesmente se apropria de parte dela e redistribui. Quem gera riqueza é o setor privado, que tem sido muito castigado. Aqui em Minas Gerais, entrando aí num tema que é do interesse de vocês, a questão do meio ambiente, eu falo por experiência própria, através de um empreendimento que está longe de ser uma mineradora, na BR-262, daqui para o Triângulo Mineiro, nós demolimos um posto de combustível velho, construímos um novo, bem mais moderno, que gera 60 empregos, totalmente dentro das normas ambientais. Depois de pronta a obra, fomos pedir a licença para operar. Essa licença levou 2 anos e 2 meses para ser expedida. Durante 2 anos e 2 meses, em vez de gerar 60 empregos, nós geramos 3, que eram os vigilantes. Durante 2 anos e 2 meses, não recolhemos impostos. Parece que Minas é um estado que está podendo se dar ao luxo de criar empregos, de atrair empresas, porque esse caso nosso não é exclusivo. O que eu tenho visto para todo lugar aonde eu vou é isso. Semana passada estive em Guaxupé, na Cooxupé, que é a maior exportadora de café do Brasil e do mundo, e me falaram lá desse problema, que tem produtores que pedem lá uma outorga para um poço artesiano para tirar a água de determinado lugar, para poder ajudar na irrigação. Tem processos que estão engavetados no setor público há 5 anos. Será que um Estado que age assim está querendo atrair investimento? Está facilitando a vida de quem gera emprego? Parece que não. Mas aí eu vou adiante. Estive em Juiz de Fora, lá na Zona da Mata, em Leopoldina, em Muriaé. O que tem acontecido nessas cidades? Uma fuga sistemática de empresas para o lado do Rio de Janeiro. Fui numa metalúrgica lá em Juiz de Fora, que andei lá dentro. Eles geram, em Juiz de Fora, 40 empregos, e no estado do Rio de Janeiro, 700. Levaram praticamente tudo para o Rio de Janeiro. Estavam em Minas. E me falaram, não ficamos em Minas, porque é uma total insegurança. Na hora que nós pedimos alguma coisa para a Secretaria da Fazenda, leva-se meses. E depois você ainda está sujeito a ser autuado se o entendimento muda, etc. Região minha, Triângulo Mineiro, Uberlândia, há 2 anos e meio atrás. Não sei se alguém aqui acompanha o setor atacadista. O setor atacadista, que tem uma boa concentração em Uberlândia, devido comprar muito de São Paulo e do Sul e vender muito para Norte e Nordeste, acumulava crédito de CMS. Creditava 12, debitava 7. Como que era resolvida essa questão do acúmulo de crédito de CMS?
a Secretaria da Fazenda liberava para os atacadistas de Minas usarem esse crédito para adquirir produtos de empresas mineiras. Então, todos os atacadistas de Uberlândia tinham caminhões da Iveco. Todo mundo parou de comprar caminhão da Volks, da Mercedes. Passaram a comprar da Iveco porque podia pagar com crédito. A Iveco recebe esse crédito e podia descontar isso aí no que tinha a pagar para o Estado. Numa canetada, o atual governo cancelou esse tipo de operação que existia há anos e anos, sem consultar as entidades de classe, sem consultar os envolvidos. Foi um alvoroço danado, eu conheço o pessoal de Uberlândia, mas resultado dessa história, mais de 5.000 empregos perdidos em Uberlândia. O que os atacadistas fizeram? Levaram para outros estados boa parte da operação deles. Então, fica bem visível assim, uma total falta de visão do Estado das necessidades do setor privado. E vamos para empreendimentos pequenos também. Fui comprar um queijo fresco lá na minha cidade, em Araxá. Um senhor já de idade me atendeu e falou, estou desanimado, meus filhos já falaram que não querem continuar lá na minha pequena propriedade rural, onde eu tiro o leite e faço queijo. E agora, por último, chegou lá um vigilante, um agente da vigilância sanitária, querendo que eu gaste lá R$80 mil em instalações para mim adequar a minha produção de queijo. E é um queijo excelente, que eu como há anos e nunca me fez mal. O Estado, em vez de pegar e avaliar o produto, se é bom ou não, vai lá e quer que a pessoa faça coisa igual um grande laticínio. Então, parece que não há nem sensibilidade, a bem da verdade. O que nós estamos vendo é uma perseguição a quem produz, né? E vale lembrar que, nos últimos anos no Brasil, o setor produtivo tem sido só demonizado. O que aconteceu em Mariana, eu estava conversando com o Duarte, guardadas as devidas proporções, é como se um avião caísse aqui no Brasil e cai, né, vale lembrar, não fica aí um ano sem ter um acidente aéreo um pouco de maior proporção, e o governo decretasse o seguinte, está tudo proibido de voar. E não é por isso que os aviões vão deixar de voar quando um acidente ocorre. Que as empresas têm de ser penalizadas por isso, mas Mariana está tudo parado, vai fazer 3 anos em novembro. Do meu ponto de vista, a Mariana devia estar operando e pagando a multa, fazendo os reparos. A cidade está perdendo, a população está perdendo, os empregados estão perdendo e o Estado está perdendo também. Tanto Minas, que não está arrecadando, quanto a União também, porque eram empresas que davam resultado e pagavam tudo quanto é tipo de imposto. Temos de preservar o meio ambiente, precisamos, mas não podemos ficar, né, com essa visão de que tudo é proibido. Eu digo que, em questão ambiental, a regra que nós temos, em Minas principalmente, é que, a priori, todos nós somos bandidos ambientais e que temos de provar o contrário. Na minha visão, nós deveríamos poder agir e, caso alguém cometesse algum delito ambiental, que pagasse caro, inclusive com prisão. É assim com tributo. Qualquer um pode montar uma empresa. Se não recolher tributos, vai ser processado, executado e até preso. Que fosse assim com a questão ambiental. Mas o Estado tem essa visão distorcida. E não tem, vamos dizer, condições de ter essa pré-fiscalização de todos os empreendimentos. É impossível. E nós temos de lembrar que, mundo afora aí, há muitas soluções plausíveis para essa questão ambiental. Uma delas, que é a melhor, são empresas com potencial poluidor contratarem seguradoras, fazerem apólice para o Estado. Tem aqui uma apólice de $1 bilhão caso aconteça um desastre ambiental. Porque aí a seguradora vai lá e vai fiscalizar a empresa. A empresa vai ter de operar dentro dos conformes, senão ela não consegue fazer a apólice. É o que acontece nos nossos CDs.
Os nossos CDs, aonde está concentrado o estoque, nós fazemos seguro contra incêndio. Mas a seguradora vai lá para ver se todos os hidrantes estão funcionando, está tudo dentro das normas. E se não tiver, não faz o seguro. Então, falta essa visão, falta boa vontade. E para concluir aí, eu queria comentar um pouco, né, do outro motivo que me fez entrar na política, que é o Partido Novo. O Partido Novo, até hoje, só disputou uma eleição municipal para vereador aqui em Belo Horizonte, isso aqui no estado de Minas. Fizemos aqui um vereador, que é o Matheus Simões, e fizemos também vereador em São Paulo, Rio e Porto Alegre, nas cidades aonde nós disputamos. E o trabalho que esses vereadores estão fazendo é o que o Novo quer fazer. Vamos pegar o caso aqui do Matheus Simões em Belo Horizonte. O que ele fez é cópia do que os outros fizeram. Cada vereador de Belo Horizonte tem direito a contratar 21 assessores, 2 carros com 2 motoristas, 6 mil por mês de verba de correios e 20 mil por mandato de verba de paletó. Disso tudo, a única coisa que o Matheus está fazendo uso é 6 assessores. Economia mensal, 80 mil. Economia anual, R$1 milhão. É recurso a mais para a prefeitura investir em saúde, em educação. Só o Matheus faz isso? Não. Tive a semana passada em Poços de Caldas. Prefeitura de Poços de Caldas, a Câmara Municipal devolveu para a prefeitura R$8 milhões. Cada vereador de Poços de Caldas tem um assessor. Mas tem lugar que a coisa desandou, virou farra. Uberaba, cada vereador tem 17 assessores. Uberlândia, cada vereador tem 16 assessores. Em alguns lugares a coisa virou farra no setor público. Não vou generalizar, não. Igual eu falei, tem lugares onde a responsabilidade, Ubá. Fiquei conhecendo a presidente da Câmara Municipal de Ubá, uma senhora que é hoje diretora do hospital lá também, que faz um belíssimo trabalho. Então, aonde algumas pessoas responsáveis seguram a situação, a coisa flui bem, devolve-se recursos extremamente necessários para a prefeitura, principalmente no momento igual esse agora. Mas em cidades onde a coisa contaminou, como Uberaba e Uberlândia, isso não ocorre, infelizmente. E isso foi o que o Matheus fez aqui em Belo Horizonte. E é isso que nós queremos fazer dentro do Estado. O meu primeiro ato como governador, apesar de ter muito de simbólico, mas muito de efetivo também, seria fazer o quê? Transformar a residência oficial do governo, que é o Palácio das Mangadeiras, onde o governador mora, em museu. Museu dos Privilégios e das Mordomias, aberto à visitação pública. E decretar que, a partir de mim, incluindo eu, todo governador vai morar na sua própria residência, que não é mais função do Estado, principalmente de um Estado falido, gastar 30, 40 milhões de reais por ano na residência de um casal. Se tivesse com as contas todas em dia, eu ainda questionaria. Agora, com o Estado falido, tudo atrasado para vocês, mais motivo ainda. Eu sempre falei, exemplo vem de cima. Se quem está em cima não der o exemplo, nada acontece. Então, queremos, mas assim, uma austeridade que nunca houve. Não quero ficar trancado, não. Nunca fiz a gestão da empresa atrás de mesa de escritório. Para isso tem bons sistemas e bons gestores. A gente faz gestão andando. Quero andar em tudo quanto é lugar e ver se está todo mundo trabalhando, ver se tem funcionário fantasma. Eu sei que o Tribunal de Contas faz isso, mas um governador fazer isso de vez em quando serve que a máquina tem que ficar mais eficiente. Porque tem muito peso, tem muita gordura nessa máquina. Então, o que nós queremos é dinamizar essa gestão pública, que pode ser muito boa. Funcionário público, que até alguns anos atrás era visto pela própria família com certo orgulho, era alguém que se sentia bem de falar, isso nos últimos anos começou a ter vergonha, né? Trabalhar como um funcionário público começou a ser algo até pejorativo, devido a esses maus exemplos que acontecem, que eu sei que muitas vezes não é culpa dos bons, né, mas culpa de um sistema que tem que ser combatido. Nós, do Novo,
muito provavelmente não vamos ter coligação, porque o que nós temos como valores, pouquíssimos partidos vão aceitar. Não usamos recurso público, nós funcionamos igual um time de futebol, temos de jogar bem, para ter torcida e para ter pagante. Hoje nós temos 21 mil filiados no Brasil. E com esses filiados nós conseguimos arrecadar recursos, fazemos eventos, etc. A minha pré-campanha eu estou custeando. Tenho andado por minha conta e o partido custeia parte do resto da estrutura. Então não usamos nada, somos contra totalmente o fundo eleitoral e o fundo partidário. Um país que morre gente em fila de hospital, ficar gastando dinheiro com eleição, do nosso ponto de vista, é totalmente condenável. Todos nós passamos por um processo seletivo, eu e todos os demais candidatos, e pouquíssimos de nós têm bagagem política. Somos idealistas, mas acreditamos que tudo começa com ideias, com alguém bem intencionado. A única, talvez, candidata nossa é uma de Itajubá, que já foi vereadora, que tem aí histórico. Então, somos um partido, eu gostei muito desse auditório aqui, que a nossa cor é a laranja, até parece que houve aí uma homenagem ao novo, né? É a cor nossa. Temos um projeto de longo prazo, os nossos vereadores têm causado já um grande constrangimento aonde foram eleitos, porque são pessoas que são bem preparadas e entraram para fazer a diferença, e não só para ser mais um lá. E concluindo, o que eu queria lembrar o seguinte, já visitei várias cidades mineradoras, tenho ciência, né, do grande problema de vocês, porque todas as minas, inclusive a de Araxá, que apesar que ainda o nióbio lá vai durar mais 300 anos, né, mas tem um tempo para se esgotar. E o que vai ser dessas cidades após o fim dessa exploração mineral? Algumas, como Itabira, onde eu já fui, né, vi que é uma grande preocupação local, o que vai ser na era pós-Vale. Então, realmente faz todo sentido a cidade ter esse tipo de preocupação, porque a agricultura, você vai adubando a terra, vai cuidando dela, ela vai produzir décadas e décadas continuamente. Mas o ouro acaba, o minério de ferro acaba, e outras substâncias minerais a mesma coisa. Algumas, como Araxá, têm essa felicidade de ter uma mina aí de séculos, mas a grande maioria, o cenário é bem menor. Então, tem de ser um problema bem discutido, bem analisado, e estou aqui para ver sugestões de vocês, porque não me considero nenhum gênio, mas sou uma pessoa extremamente aberta a escutar, ao diálogo é o que eu sempre fiz na empresa. Sempre andei muito para ver o problema no campo de batalha, porque nenhum general decide bem se não estiver no campo de batalha. Então, minha vida sempre foi estar em campo, e, com certeza, sendo governador do Estado, vou estar muito mais próximo de vocês do que qualquer governador que já teve em Minas. Até porque sou do interior e sempre estive rodando, e vou continuar dessa maneira aí. E faço questão de, grande maioria dos trajetos, fazer como estou fazendo, e de carro. Porque quem vai de carro toma conhecimento da condição que as estradas estão. E quem vai de jato e de helicóptero começa a ignorar, que é o que, infelizmente, muitos dos nossos governantes fazem. A 381 aqui, que liga Belo Horizonte a Itabira, dispensa comentários. Eu comentei lá em Itabira, um dos grandes problemas que Itabira precisa resolver é a 381. Caso contrário, como que uma cidade que hoje eu diria que está meia isolada vai ter condições de fazer algo para se inserir na economia do Estado e também do Brasil? Muito obrigado, meu tempo está cumprido aí, agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado. Pré-candidato ao governo do Estado, o senhor Romeu Zema. Antes de darmos prosseguimento, eu gostaria de convidar aqui para tomar seu lugar à mesa solene o vice-prefeito de Belo Horizonte, senhor Paulo Lamaque.
Nós passaremos agora às perguntas dos prefeitos, primeiramente, que terão 1 minuto para colocá-las, depois aos secretários, e o pré-candidato terá 3 minutos para a resposta de cada pergunta. Se o tempo for insuficiente dos prefeitos, vamos distribuir um formulário no qual ele poderá fazer seu questionamento e o pré-candidato responderá por e-mail, ok? Eu gostaria de saber aí, quem gostaria de fazer alguma pergunta? Pois não. Prefeito de Mariana. Boa tarde a todos os presentes. Primeiro, parabenizar o nosso presidente pela iniciativa. Agradecer ao vice-prefeito Paulo Lamaque, que está aqui também conosco. Romeu Zema, você primeiro demonstrou que construiu com muita luta, com sacrifício. Isso é importante. Eu tenho para mim que, para ser um bom gestor, é extremamente importante montar uma equipe comprometida e preparada. Você tem pensado em, se eleito for, quais seriam os seus secretários? E um pedido que eu queria deixar, presidente, para a gente fazer também para todos os pré-candidatos que aqui estiverem, que existe além do que foi bem citado aqui pelo candidato, de várias falhas que precisam ser corrigidas, mas existe algo que afeta todos os municípios. Hoje, a nossa lei ambiental, ela coloca que se um município for atingido por uma tragédia de qualquer natureza for, esse dinheiro ou a empresa, ela tem um poder discricionário de 50% da multa ser revertido para o município ou pagar todo esse recurso para o Estado. A tragédia que aconteceu em Mariana, e para mim é um grande absurdo, a empresa Samarco foi multada em 120 milhões de reais. E todo esse dinheiro foi revertido para o Estado. Eu acho que quem foi penalizado é o cidadão que lá mora, é o município, e não podemos permitir que uma lei como essa continue a trazer prejuízos para os municípios. Eu queria saber do candidato, se ele eleito for, ele concorda com essa opinião e entende que uma parte dessa multa deve ser aplicada no local onde aconteceu ou poderá acontecer uma tragédia. Duarte, a primeira parte da sua pergunta, o secretariado, nós estamos sondando vários nomes e vai ser todo técnico. Ninguém que necessariamente seja do partido, nós não temos nenhum vínculo com alguém com o qual alguém possa demandar de nós algum cargo, então nós vamos ter total liberdade e vamos aceitar todos os partidos. Vamos olhar muito a competência do candidato. O nosso o pré-candidato a vice é o Paulo Brant, que já exerceu cargos dentro do Estado, BDMG, ex-presidente da Senibra. Então, nós vamos muito pelo lado da meritocracia. Não temos nenhum vínculo com qualquer grupo aí partidário ou político. E com relação ao que você disse, eu concordo plenamente. Multas do ICMS, a cidade participa dela, quando alguma empresa daquela localidade é autuada, porque o fato gerador aconteceu ali. E você tem toda a razão, está coberto de razão. Eu diria que não só Mariana, como talvez outras eventuais cidades afetadas. Agora, o que se vê é o destino totalmente incorreto, né? Isso aí volta naquilo que eu falei. O recurso fica centralizado e volta para você, muitas vezes, mediante barganha, infelizmente. Daqui a pouco nós vamos prosseguir com as perguntas, mas eu gostaria de passar a palavra agora para o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamaque. Muito obrigado. Eu não poderia deixar de vir aqui e vim a pedido expresso do prefeito Alexandre Calil, que não pôde estar presente aqui na abertura da sua fala, Zema, mas para te dar as boas-vindas à Prefeitura de Belo Horizonte. Estamos felizes que você, assim como os outros pré-candidatos, estejam aqui nessa casa que é a administração do município de Belo Horizonte, mas que, como a nossa capital, é uma casa de todos os mineiros e mineiras. E trago você o abraço do prefeito, que me encomendou, presidente, né, vim aqui trazer essas breves palavras, parabenizar mais uma vez a Grambel pelo evento, pela iniciativa, muito oportunos nesse momento, um momento tão importante, que nós possamos conhecer melhor os candidatos e ter a oportunidade de debater com eles. Isso é o mais importante, então vamos voltar para o debate.
deixar aqui essa manifestação de boas-vindas do prefeito Alexandre Calil ao candidato Romeu Zema, do Partido Novo. Bem, o vice-prefeito Paulo, primeiro é uma satisfação de estar aqui na sede da nossa capital, não é isso? Eu queria aproveitar também para agradecer tanto você como o próprio o Calil, né, por ter liberado aqui e tem participado dos encontros nossos, correto? Então, eu acho que, embora ele não pode estar aqui, espero que nas próximas ele possa comparecer, né? Mas fica aqui, tanto da Grambel, mas da MIG, os nossos agradecimentos. E acho que região metropolitana é isso, não é isso? São 34 municípios, ou 33 que vivem em função de uma cidade, que é a capital, não é isso? Mas eu agradeço mais e dou um abraço no Calil para a gente. Muito obrigado. Vamos então continuar aqui as perguntas ao pré-candidato. É o prefeito que quiser se manifestar, por favor. Prefeito de Ribeirão das Neves, Juninho. Bomba. Juninho, você permite, só antes de você falar, quem vai falar com você agora é a cidade mais pobre do Brasil. Só antecipar. Eu tenho 42 anos que estou na vida pública. Tenho 42 anos que eu sempre falei de Ribeirão das Neves, correto? Enquanto Nova Lima tem uma renda per capita orçamentária de R$ 450 por mês, Ribeirão das Neves tem de 90. Então, se tem uma cidade que tem que ser prioridade em termos de investimentos do governo federal e do governo estadual, mas da forma correta, com pessoas como é o caso do Juninho, com compromisso, com responsabilidade, é essa cidade. Hoje tem mais de 400 mil habitantes. 400 mil habitantes. Há muito tempo atrás, uma prefeita assumiu lá e falou: só pode ser doida. Ele não, ele é professor. Ele tem o mesmo objetivo, ele querer servir de trabalhar. Então, apenas para você ter conhecimento, igual você ia falar, isso é um ótimo testemunho, tem 42 anos que eu falo em Ribeirão das Neves, que é a cidade mais pobre do Brasil. Se não for a primeira, é a segunda. Não é Nordeste mineiro, não é Norte de Minas, está certo? Não é Nordeste do Brasil. A renda dele é ridícula pela quantidade de problemas que tem lá. Juninho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, cumprimentar a mesa, em nome do Paulo Lamarck, vice-prefeito, Romeu, candidato, autoridades presentes. Você já falou um pouco da minha pergunta, da expectativa. Eu tive uma reunião, a gente faz uma reunião segmentada quinzenal com alguns servidores, e hoje eu comuniquei com a equipe da educação. Ribeirão das Neves é a 4ª cidade no G100, para quem sabe o que G100, são 100 municípios que têm a menor renda per capita do país. E Neves está no 4º lugar no ranking nacional. É a 3ª cidade da grande BH em população, a 7ª em Minas, e nós temos lá um ônus que nenhum município quer, que são os presídios. Nós temos lá hoje a maior população carcerária de Minas está em Neves. Pessoas que vêm do Triângulo, que são presas, do sul de Minas, e vão parar em Neves. Não bastando só o ônus, que é o que queima a cidade, que é o nome presídio, vem o quê? A família dos presos. Eu tenho que arrumar escola, eu tenho que arrumar saúde, e como fazer gestão sem recurso? Estava aqui agora no grupo do prefeito da Grambel do Vetor Norte, onde parabenizar o Vitor pela garra, pela expectativa que ele nos traz, mas nós ficamos um pouco frustrados, porque o Estado está matando os prefeitos. Está falando com a Mariana aqui agora, tudo é culpa do prefeito. Se estiver para cima, é culpa do prefeito. Índice estourado, o meu orçamento lá é 500 milhões ano, só a minha folha mês lá é 20 milhões. E como é que você faz? Educação, saúde, asfalto. Eu tenho lá mais de 300 quilômetros de ruas de terra, sem asfalto, sem saneamento. Enfim, é um sofrimento, mas eu tenho que partir para cima. Fui eleito, não vou ficar chorando. Tem muita coisa boa acontecendo na cidade. Mas amanhã, por exemplo, eu tenho uma agenda no Tribunal de Contas, com mais 10 prefeitos do Vetor Norte, sobre a dívida do Estado. Só em Neves o Estado me deve 40 milhões. Eles estão sacrificando, matando o prefeito, empurrando para a gente a responsabilidade de polícia militar, de aluguel com a civil, eu banco lá um hospital sozinho, enfim. Eu queria saber de você, Romeu, como que está essa dívida, se você for eleito, com os municípios, nessa questão de repasse, e qual que é a sua estratégia, uma vez que a gente vê que nós que somos pessoas de bem, você que é empresário que está entrando na vida pública agora, e é ministério na porta do Ministério Público o dia inteiro cobrando isso e aquilo, as pessoas de bem daqui a um tempo vão deixar de ser político. Qualquer um que se tornar candidato a partir de hoje, para a maioria da população, mais um político, mais um ladrão, mais um safado que está entrando. Então, você que é empresário, seja bem-vindo ao mundo dos políticos, mas nós temos que pensar, você que tem a intenção de ser governador,
como tratar bem, né? Não tratar bem de bajular, mas é parar de matar as prefeituras. Essa é a minha pergunta. Ô, Juninho, eu quero também fazer aí um meia-culpa. De certa maneira, eu disse, mas não ficou tão claro. Empresário no Brasil tem fama de atuar de duas formas. Como eu atuava, totalmente ausente da política, que eu acho errado, né, descobri isso tardiamente, mas estou recuperando essa dívida, né, estou totalmente envolvido agora, ou então se envolvendo promiscuamente com o Estado, né, como aconteceu com as grandes construtoras aí nessas obras que todos acompanharam. Então há esses dois extremos, ou o envolvimento do mal, ou então uma omissão e ausência. Então acho que nós empresários devemos participar com ética, com a capacidade que nós podemos agregar e ajudar. E esse caso, eu conheço Ribeirão das Neves, estive lá e vocês estão de parabéns lá com a Cidade dos Meninos, visitei uma instituição modelo, acho que não só para Minas, como para todo o Brasil, estive lá com a diretora, e excepcional o trabalho que é feito lá, eu vejo que é um modelo para sistema educacional. Vi que ali os pais, as crianças querem ficar matriculadas, apesar de ser um regime muito mais duro do que de uma escola tradicional. Então, vejo que precisamos de coisa mais eficaz, mais mão dura mesmo. Não estou falando inflexibilidade, não, mas menos relaxado. Parece que o nosso sistema educacional ficou muito relaxado. E sobre essa questão dos repasses para as prefeituras, eu tenho plena ciência da situação de Minas. E o pior é que ela tem se agravado. Vocês que estão aí participando do dia a dia sabem, melhor do que eu, que nós já estamos indo agora para o reparcelamento do parcelamento. Isso demonstra que a situação tem piorado. E vai continuar piorando, por um simples motivo. A atual gestão não tem tomado nenhuma medida corretiva. Lançou-se aí uma bobagem, né, de passar o Palácio Tiradentes, fechá-lo. Aquilo é uma gota d'água no oceano. E queriam, né, o pior de tudo, privatizar a única empresa que eu não privatizaria, que é a Codemig. A Codemig nem devia ser empresa, ela deveria ser um departamento na Secretaria da Fazenda. Ela só existe para receber royalties do minério que é explorado lá na minha cidade, por coincidência. Para que criar uma empresa para receber royalties, pagando PIS, CONFINS, imposto de renda e contribuição social para o governo federal? Em vez de ficar os 800 milhões que ela recebe aqui em Minas, 400 vai para Brasília. Mas aí pode-se criar empregos, dar um emprego para um punhado de gente. Então, uma situação totalmente, vamos dizer, aleijada, né, essa forma aí de conduzir a Codemig. Mas vamos ter de estudar. Eu não vou resolver esses problemas, ninguém vai resolver esse problema em 1 ano, em 2. O problema de Minas vai se levar anos para resolver. Eu falo que quem assumir Minas está, de certa forma, assumindo o Titanic. Nós vamos ter de lutar para poder mandar o barco flutuando. Navegar e levar ele para o destino dele é uma segunda oportunidade. Mas assim que a situação começar a ser revertida, e ela pode ser revertida se houver um trabalho sério, é priorizar prefeituras como a sua, que tem mais necessidade. É passar para a própria AMM, faz aqui uma sugestão de como nós vamos começar a colocar esses recursos em dia, porque algumas prefeituras, com certeza, precisam mais do que outras. Então, acho que nada melhor do que estar escutando os próprios envolvidos e que eles tragam sugestão. Falar, esse mês tem aqui mais tantos milhões que dá para colocar em dia. Para onde vai? Para não haver questão de haver falta de isonomia, que parta das associações que venham as sugestões. Mas muito pertinente o que você colocou aí. Lamento muito, né, uma prefeitura como a sua, que necessita mais ainda do que as demais de enfrentar esse problema. Mas, infelizmente, é a situação de Minas. Não tem um prefeito que não esteja nesse barco aí.
Mais algum? Secretário Alva. Algum secretário gostaria de fazer uma pergunta? Viviane Matos, secretária de Educação de Nova Lima. Eu gostaria de ter conhecimentos dos projetos que você tem para a educação de Minas. Hoje é um gargalo, né? Tanto na parte financeira, de pagamento de profissionais, quanto na estrutura das escolas, quanto no desenvolvimento do ensino. E a gente tem aí o Plano Nacional de Educação, com grandes metas a serem cumpridas. Como que, no seu governo, você pretende alcançar essas metas? Viviane, boa tarde. A questão da educação, por parte do partido nosso, nós temos assim uma grande meta que depende não só do governo estadual, que já pode fazer muito, mas principalmente do federal, que é nós canalizarmos mais recursos para a educação básica em detrimento do superior. É importante o superior? É, mas a educação básica é mais importante. E o que nós assistimos hoje no Brasil, o que é? O ensino superior de qualidade gratuito e a educação básica gratuita não é de qualidade, que é o que você sabe muito melhor do que eu. Então, é necessário rediscutir esse modelo. A grande causa do problema está, mais uma vez, dependendo do Congresso Nacional, mas é claro que em Minas nós podemos fazer muitas coisas para melhorar a qualidade e a eficiência do ensino. Eu tive conversando com pessoas da Secretaria da Educação, sei que em determinadas regiões há excesso de quadro, de pessoas que muitas vezes são indicações políticas e não por competência. Então, dá realmente para fazer melhorias, valorizando quem é bom. A questão salarial, sei que sempre foi uma pedra no sapato e faz sentido. Aqui no Brasil, valoriza-se demais, né, os funcionários do legislativo, do judiciário, e menos a classe de professoras. Em outros países, o que se vê é professora ganhar igual vereador, ganhar igual deputado estadual. Olha a discrepância que existe aqui. Agora, elevar o salário das professoras porque eles ganham, talvez seja inviável nesse momento, mas precisa ser valorizado. Tem muita coisa para se melhorar e, com toda certeza, vocês que estão dentro da área podem contribuir muito. Nós estamos fazendo o plano nosso e, breve, vamos estar apresentando. Mais algum secretário? Passar a palavra agora para o nosso assessor, Valdir Salvador Juninho. Zema, eu vou lhe fazer algumas colocações. Eu acho que vai ser muito fácil para você assimilar, porque você é um homem de cidade mineradora, né? Araxá, Nióbio, uma das grandes cidades mineradoras do país e do estado, conhece bem o potencial e os riscos que uma cidade mineradora passa. Nós, da AMIG, temos falado há algumas décadas com o governo do Estado, com o governo federal também, especialmente com o governo do Estado, que há uma necessidade de sair do discurso e passar para a prática, ou até para o pragmatismo de ações como, por exemplo, a diversificação econômica das cidades mineradoras. Nós já temos algumas importantes ex-cidades mineradoras, né? Hoje, Barão de Cocais é ex-mineradora, Nova Era é ex-mineradora, Raposa é ex-mineradora. Temos um sinal de alerta pesadíssimo para Itabira, que, se nós não tivermos errado, e a Vale também, se não for feito um aproveitamento de finos de minério de alto teor que tem em Itabira, e novas jazidas, novos direitos minerais não forem abertos, Itabira pode ter uma exaustão mineral prevista para daqui a 15 anos, que é uma bobagem. 15 anos passa brincando. E aí virá para o Estado um outro problema muito maior.
cidades acostumadas com um nível elevado de qualidade de vida, porque tem uma renda per capita diferenciada, cidades que não conseguiram atrair empreendimentos privados que não fossem aqueles muito próximos à atividade de mineração e que vão começar a virar bolsões de problemas, não vou dizer de miséria, mas problemas graves sociais e econômicos. Há algumas décadas, o Estado aplica indevidamente os recursos da CEFEM. Quando eu estou falando indevidamente, não é assim, porque esse governador tem essa visão, aquele tem aquela visão, não. Isso é direito de cada um, né? Juscelino Kubitschek enxergava o mundo para frente, a maioria dos políticos enxerga o mundo para trás, né? Tem retrovisão, são doentes. Estou falando de legalidade. Royalty CEFEM foi feito para ser aplicado na infraestrutura de municípios e regiões mineradoras para torná-las mais atraentes para outros negócios fora da mineração. A Codemig aplica há anos com a visão dela e não de acordo com a legislação determina. A Codemig aplica, ou o Estado, não vamos rotular a Codemig, não, o Estado aplica conforme a visão do governador e não a visão das cidades mineradoras e das regiões mineradoras. Então, nós estamos cansados de discursos pré-eleitorais que, na hora que o sujeito vira governador, na prática, ele não traduz essa aplicação em recursos que podem ser a única solução para a gente não ter uma atividade finita, né? Os prefeitos costumam dizer que mineração é economia de aviso prévio, um dia vai acabar. De fato, nós precisamos de ter dos candidatos a governador um compromisso público, verdadeiro e legítimo, de um diálogo permanente de decisão da aplicação. E não é só do Estado, não. Os municípios também, os prefeitos estão completamente abertos e dispostos a fazer a sua cota disso aí. Criar fundos que a Codemig pode criar e criou alguns específicos para investimento nas cidades mineradoras, dotar essas cidades de infraestrutura na região para atrair novos negócios, enquanto nós ainda temos uma atividade de mineração de bom nível. O Pará, daqui a 120 dias, passa a ser o maior estado minerador do Brasil. Se não der nada errado, com a ascensão do S11D, a partir de outubro, o Pará passa a ser o maior produtor de minério de ferro do Brasil, num estado como o nosso, que assentou em cima da riqueza e achou que isso era o bastante para ele se desenvolver. Então, nós gostaríamos de ter de você um compromisso de diálogo permanente com as cidades mineradoras para nós criarmos soluções, a partir dos royalties municipais, com o royalty do Estado, para fazer uma transformação econômica na região das cidades mineradoras. E queríamos ouvir o seu posicionamento em relação a esse assunto. Juninho, o que você falou procede totalmente. Nós tivemos aí um exemplo claríssimo no Rio de Janeiro, as cidades que dependem de petróleo, o que aconteceu não quando o petróleo acabou, mas quando teve queda no preço do petróleo. Não precisa de acabar, só uma queda no preço já é suficiente para fazer um senhor estrago na atividade econômica local. E vejo que o CEFEM tem de ser usado com a maior responsabilidade, e se o buraco está ficando na cidade, a destruição ambiental, é lá que deve ficar a maior parte do recurso, com toda certeza. E, na minha opinião, esse recurso tem de ser muito bem aplicado, não é custear a atual gestão, mas sim fazer investimentos que possibilitem essa diversificação econômica futura. Porque, como você falou, gostei muito da expressão aí, tá sempre em aviso prévio, né, a cidade, o que é uma verdade. E o CEFEM deve ter essa gestão, na minha opinião, compartilhada com a MIG, porque ninguém melhor... Como que eu resolvo os problemas na empresa? Escutando as partes envolvidas. E parece que aqui no Brasil nós colocamos, né, uma classe de tecnocratas que se isolam e ficam decidindo tudo como se eles fossem os donos da verdade, e está aí no que deu. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né, o que nós vivemos em 2015 e 2016, que foi a maior crise que nós tivemos, não foi só de corrupção, os problemas éticos, não. Foi um problema de gestão também. Nós tivemos todas as oportunidades aí de 2002 a 2014 de fazermos reformas, de modernizarmos o país, e não fizemos nada.
Porque quem estava lá no poder estava preocupado única e exclusivamente em continuar e não em escutar, em dialogar, em modernizar. E isso é que leva um país adiante. Então, sou totalmente aberto. Eu vou simplesmente falar, ó, nós temos condição de repartir de tal maneira a forma mais adequada de fazer. Vocês aqui da MIG discutam e tragam uma proposta. Se depender da Assembleia Legislativa, vou lá ajudar, a colaborar, etc. Então, sou extremamente favorável ao diálogo. Passei a minha vida inteira negociando com fornecedor, comprando TV, geladeira, celular, negociando com bancos para pegar empréstimo. A nossa empresa sempre dependeu de recursos, negociando com sindicatos, negociando com um quadro de colaboradores, com proprietários de imóveis das cidades aí de vocês. Então, negociar faz parte do meu perfil e acho que a pior coisa que pode existir é quando alguém se isola. Bom, nós agradecemos, então, a presença do... Zema, eu não sei se você tem conhecimento da situação do nosso Estado em termos de receitas. Em 2014, o governo do Anastasia, a receita chegou a 80 bilhões de reais. Muito bem. Nesse ano, nesses 3 anos agora, a média é algo em torno de 90 bilhões de reais. Aumentou praticamente 10 bilhões. 2015 foi 83, 2016 foi 91, 2017, 97. As despesas, em 2014, 74 bilhões. 2015, 16, 17, a média deu 85 bilhões de reais. Então, praticamente, a gente vê nesses números aqui que o Estado praticamente não sobra quase nada para investimento, não é isso? A população brasileira, a indústria, o comércio, não admite mais qualquer aumento de carga tributária. Todos já estão saturados e até mesmo estão fechando as portas por falta de condições, não é isso? E vem aquela pergunta. Sendo governador, você tem como cortar essas despesas, como, por exemplo, o legislativo, que você falou, estadual, a média desses 3 últimos anos foi 1.176 bilhões. Eu já fui deputado estadual. Está certo? Muito bem. A despesa com saúde anual. 1 bilhão. Bi. 1,2. 1.176 bilhões. A despesa com saúde, praticamente, os percentuais muito abaixo daquilo que a lei exige, 7,53 em 2015, 6,69 em 2016 e 6,5. Qualquer prefeito que deixar de gastar 25% a 15% com saúde, não é isso? Ele está condenado por improbidade administrativa. Não se gasta hoje praticamente, o percentual do Estado é 12%, não é isso? É 10% ou 12%. Muito bem. Olha o que é a educação e o que a saúde vem acontecendo, não é isso? Com a saúde foi isso. A educação não fica atrás. Total de média de 8 bilhões 486 milhões, sendo que gastou-se com a educação 9,36, 9,47, 9,19, muito abaixo daquilo que seria exigido pela própria lei federal. E o que eu vejo nisso aqui é o seguinte, por eu ter sido deputado federal em 2 mandatos, há um desencontro, uma desunião, ou até mesmo há um trabalho vamos dizer assim, até mesmo de uma sentada de mesa com os parlamentares, porque muitas dessas leis são votadas sem nenhuma participação, tanto do Executivo estadual como dos próprios municípios. Então, uma das primeiras coisas que tem que fazer é o seguinte, é saber, é mostrar para o parlamentar que não adianta ele mandar uma ambulância para a minha cidade, sendo que eu não preciso dessa ambulância.
tá certo? Ou mandar uma patroa para uma cidade que não tem nenhuma estrada. O que acontece mais no Brasil é isso. Então, se o governo, o próximo governo, se não tivesse a iniciativa de trazer para dentro de Minas Gerais os parlamentares para poder discutir isso de uma forma muito transparente, eu tenho certeza que nós não vamos ter solução para os nossos problemas, não. E até mesmo no descumprimento do que a lei de responsabilidade fala a respeito dos percentuais que o Estado tem que gastar. O município é obrigado, e se não gastar, ele é criminalizado. Ele está suspenso, ele fica 8 anos sem poder participar de eleições, não é isso? E, às vezes, penaliza municípios, até mesmo que prefeitos que, às vezes, fazem um bom trabalho, mas, em razão da transparência, acabam não conseguindo fazer. Então, esse é um ponto que, infelizmente, os nossos governantes, a distância dele do município é muito grande, ele não tem conhecimento. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes, esse encontro, como nós estamos fazendo aqui, para discutir problemas e mostrar onde é que estão os buracos, não é isso? Então, acho que é uma sugestão que eu deixo para você pensar nisso, né? Nós temos no Brasil, só para ter um número que assusta também, nós temos 5.570 municípios e que eles arrecadam 606 bilhões de reais. Nós temos municípios com menos de 20 mil habitantes, que consomem 100 bilhões de reais. Então, são coisas para ser discutida. Porque o maior problema nosso, nós crescemos, passamos a gastar mais e o dinheiro menos. Não é isso? Então, é outro assunto que, isso aqui não vamos discutir isso agora, é um negócio bastante polêmico, né? E aqui eu acho que isso aqui não deve ter discussão, mas é um assunto que os próximos deputados e governantes têm que sentar na mesa, porque senão o Brasil não vai ter solução, não. Completando o que o senhor disse, acho que nós vamos precisar chamar não só a Assembleia, a a MIG, a Grambel, e sentarmos todos e todos trazerem sugestão de redução de custo. Cada deputado estadual, vocês podem fazer a conta aí, custa, né, para os cofres públicos R$50 mil por dia, cada um dos 77 deputados estaduais aqui. A Assembleia, o Duarte aqui ficou surpreso, eu já tinha visto esse número, custa R$1,2 bilhões por ano. Então, é um valor que não, do meu ponto de vista, não justifica. Temos câmaras municipais, como eu falei, Uberaba e Uberlândia, onde há um abuso, 16 e 17 assessores, respectivamente, Belo Horizonte, 21. Então, vai ser necessário rever muita coisa. Mas temos bons exemplos, como eu falei, Ubá, Poços de Caldas e várias outras cidades aí. Mas o que nós vamos precisar realmente é apertar o cinto, não há milagre, vai depender da Assembleia, vai depender dos municípios, onde há, muitas vezes, ineficiências, e vamos chamar o Judiciário também. O Judiciário, o Tribunal de Contas, todos vão ter de fazer parte da solução do problema. Não é porque o sujeito está na primeira classe do Titanic que ele está salvo, não. Só vai demorar um pouco mais para a água chegar lá. Na hora que o navio afundar, todos vão estar no mar. Então, isso tem de ficar muito claro. Mas, como eu falei, o exemplo vai vir de cima. Vou chamar todo mundo para tomar um café no meu apartamento que eu vou alugar aqui e falar, estou morando aqui, e agora o que vocês vão fazer? Da minha parte, eu já fiz. Então, acho que exemplo não pode faltar. Só mais um número para não ter discussão. Um parlamentar hoje custa para cada brasileiro R$25 por ano, federal. Tem Câmara para cada brasileiro. Tem Câmara Municipal de algumas cidades que eu conheço que custa R$250 por ano. Tem jeito? Então, agora, nós vamos agradecer a participação do pré-candidato ao governo de Minas Gerais, o senhor Romeu Zema, e faremos um pequeno intervalo de 15 minutos para o café e retornaremos em seguida com o pré-candidato pelo partido Rede Sustentabilidade, o senhor João Batista Mares Guia.